vamos para a primeira notícia aí que a gente separou, Coqueira. Biden anuncia novas sanções contra a Rússia após 2 anos de guerra na Ucrânia. Eu fico pensando, que porra de sanção ele vai usar? Já tirou a Rússia do SWIFT, ela fez um monte de coisa. A Apple saiu da Rússia, a McDonald's saiu da Rússia. Os caras cortaram a relação assim máxima. O que mais eles podem fazer? Já confiscaram 300 bilhões do Putin. É do Putin, né? Porque a Rússia é o Putin hoje em dia. Medidas buscam responsabilizar o russo pela morte do líder oposicionista Alexei Navalny. Essa morte do cara aí foi foda também. A Rússia é uma ditadura, né, gente? Vamos ser sinceros. Não existe mais democracia no mundo, pra também ser sincero, né? Mas isso tá errado aí. A Rússia realmente lá o bagulho é Putin manda, o resto obedece. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira que Washington emitirá 500 novas sanções contra a Rússia, à medida que os Estados Unidos buscam aumentar a pressão sobre Moscou para marcar o segundo ano da guerra da Ucrânia. Eu acho que essas sanções vão ter efeitos práticos praticamente zero na Rússia, né? Vamos entender o que são essas sanções. Vão impor também novas restrições de exportação a quase 100 entidades que fornecem apoio a Rússia e tomarão medidas para reduzir ainda mais a receita de energia da Rússia, disse Biden em comunicado. Eles vão jogar só mais a Rússia cada vez mais para o mercado asiático e do Oriente Médio, né? Basicamente, eles estão fortalecendo os inimigos deles, né? Mas é isso que os Estados Unidos vem fazendo nos últimos anos, vem fortalecendo seus inimigos, né? É bem estranho, inclusive, como os Estados Unidos agem, né? Porque parece que eles estão querendo se destruir, sabe? Cada vez eles ficam mais fracos, cada vez eles procuram mais problemas para se enfraquecer. Não dá para entender. As medidas buscam responsabilizar a Rússia pela guerra, tá? Eles garantirão que Putin pague um preço ainda mais alto pela sua agressão no exterior e a repressão em casa, diz Biden sobre as sanções. Isso aí é só retórica, viu, entre países. A verdade é que os Estados Unidos tá tentando mostrar força. Os Estados Unidos sentiam um abalo na imagem, na percepção mundial, porque os russos meio que tancaram todas as sanções, meio que estão, pelo menos, sobrevivendo na guerra ao ponto de a Ucrânia parecer que está perdendo. O próprio Zelensky fala que se eles não receberem recursos, eles vão perder. Então, os Estados Unidos ficou enfraquecido depois dessa guerra, né? E aí eles estão querendo demonstrar força de alguma forma, né? Para falar que eles ainda são os big dog no mundo, e se o russo tratar mal seus opositores, vai ter consequências, porque o russo tem que entender que o mundo, né, quem manda é os Estados Unidos. No final das contas, é meio que isso que eles querem fazer, né? É geopolítico, todo país quer fazer isso, eu não estou falando que os Estados Unidos é mal por fazer isso aí, não. As sanções são as mais recentes de milhares de alvos anunciados pelos Estados Unidos e seus aliados. Os Estados Unidos está fazendo sanção na Rússia. Os Estados Unidos, na verdade, sanção é a alma do negócio dos Estados Unidos, entendeu? Então, é como eles tentam hoje em dia coordenar a geopolítica mundial. Se alguém em algum país faz algo que os Estados Unidos não gosta, ele retira um recurso dessa pessoa para que ela meio que aprenda e da próxima vez evite de causar ou de falar algo que incomode o poder dos Estados Unidos, né? É claro que os Estados Unidos não é o único país que faz isso não, tá? Vários outros países também utilizam isso, é uma arma de geopolítica, uma tática de guerra, né? E é natural que os países vão usar, né? Então, é basicamente isso. Essa notícia é isso. Essa notícia meio que mostra esse aspecto da relação entre os países no mundo moderno, né? Como a gente não tem o governo mundial, graças a Deus, a política é feita de sanções e declarações e você pressionar de ali, é pressionado daqui, né? E assim as coisas vão seguindo, né? Essa é a política como ela encontra a sua forma de emergir na realidade, né? Sem isso é guerra, né, galera? Se você não tem esse tipo de ferramentas, você tem guerra. É tanque de guerra entrando nas casas das pessoas e sei lá. Bom, por isso que eu gosto de política, né? É melhor que a gente continue na política e evite a guerra. E é por isso que eu sou muito contra a guerra
e a favor de soluções políticas para conflitos, porque guerra é só morte de ser humano e aprofundamento de crise, na minha visão. E os banqueiros e donos do conglomerado militar, né, ganhando dinheiro com morte de seres humanos inocentes. Monark, o Netanyahu tentou diminuir o poder do STF de Israel, lembra? O que você acha disso? Sabe o que eu fico vendo esse conflito? Parece muito que... Eu acho que o governo do Netanyahu é, no final das contas, um governo nacionalista. E eu acho que é uma cisão no globalismo, entendeu? Eu achava que Israel, por ser uma sociedade que a agenda woke é dominante, seria um país que seria dominado pelos globalistas, né? Mas, aparentemente, eles estão tretando. Dá pra ver, claro, porque... Veja como o Lula tá assanhadinho, né? E falando sobre genocídio, dando declarações, como ele tá empoderado nesse sentido. Porque os Estados Unidos deve ter falado pra eles e falado o seguinte, Israel sempre tá vacilando mesmo. E tudo bem, pode continuar pode continuar nessa linha. Porque o Lula não faz nada sem apoio dos americanos também, né? Temos que entender que quem manda no Brasil são os americanos. Os caras falam que o Brasil tá indo pro lado da China, o Brasil tá indo pro lado Não tá, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Por mais que o Lula até queira, ele querer uma coisa, a realidade brasileira é outra, né? Mas ele foi lá pros Estados Unidos, os Estados Unidos devem ter falado, cara, tudo bem, continua, porque os Estados Unidos não quer que... porque os Estados Unidos está sofrendo politicamente com essa guerra na Israel, entendeu? Ele está perdendo credibilidade. E eles querem cessar essa crise, entendeu? Só que o governo Netanyahu não quer. O governo Netanyahu é o que está isolado da comunidade internacional, da comunidade globalista, digamos assim, entendeu? Hoje em dia. Então... isolado mais ou menos, né? Eu acho que teve um racha nos globalistas, mas ele não foi, tipo... Não foi um racha 100%, né? Mas com certeza os Estados Unidos não tá apoiando Israel assim, o máximo que eles poderiam estar apoiando, entendeu? No final das contas, eles querem falar, olha, Israel, quem é o país aqui que manda no mundo? Sou eu. Não é vocês não, tá ligado? Eu acho que é mais isso. Bom, o Netanyahu apresentou um plano oficial de Israel para Gaza após a guerra. Bom, isso é bom, cara. Isso quer dizer que se ele tá, né, na fase já de apresentar planos para após a guerra, significa que, pelo menos, talvez a guerra esteja chegando ao seu fim. Né? Eu espero. A melhor coisa que pode acontecer é parar das pessoas morrerem nesse momento, né? Porque eu me importo com as vidas humanas. Acho que é simples. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, revelou o plano para... o futuro da faixa de Gaza após a guerra com o Hamas. A proposta inclui a desmilitarização completa do território palestino e o fechamento da fronteira sul do território com o Egito, bem como a revisão da administração civil e dos sistemas educativos de Gaza. Ou seja, eles querem um controle total da população de Gaza e do território. Nesse sentido, eu até acho, né? Eu acho que é melhor Israel tomando conta, se eles tomarem conta de um jeito bom, né? Se eles começarem, por exemplo, eles falaram que querem cuidar do sistema educativo de Gaza. Se eles construírem escolas boas, que ensinem os alunos de Gaza a serem membros produtivos da sociedade moderna, maravilha, melhor do que o Hamas ficar ensinando ódio pros caras para no final eles fazerem essa besteira aí e causar a morte dos palestinos como ocorreu, né? Mas tudo bem, vamos ver. A CNN obteve uma cópia do plano que Netanyahu apresentou aos membros do Gabinete de Segurança de Israel na quinta-feira. A proposta foi distribuída como base para uma discussão, disse o gabinete do primeiro-ministro à CNN, em preparação para futuras negociações sobre o assunto. O plano surge no momento que Israel envia uma equipe de negociação liderada pelo diretor do Mossad, David Barnea, a Paris na sexta-feira para prosseguir negociações sobre um possível cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns que pode pôr fim à longa guerra de 4 meses. Então,
percebe que existe uma pressão, né, sendo feita em Israel e eles estão tendo que ceder. Então, pode-se dizer que o Lula contribuiu com essa pressão positiva que pode dar o fim da guerra. No final das contas, o Lula está bem certo mesmo do jeito que ele está agindo nesse sentido. Entendeu? Talvez ele tenha exagerado em chamar de genocídio, eu não sei se ele exagerou, mas talvez tenha dado bons frutos, cara. Mais de 29 mil pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra, segundo o Ministério da Saúde do território palestino. Esses números são estimativas, ninguém realmente sabe, tá, galera, quantas pessoas morreram na guerra, porque como que você vai contar, entendeu? Não dá pra contar por satélite quantas pessoas morreram, principalmente porque muitas morreram debaixo de destroços que estão lá até agora, né? E porque não tem equipe médica para retirar, porque o país acabou, né? Não tem mais infraestrutura nas regiões que foram bombardeadas. Então, se estima 29 mil pessoas que morreram, mas a realidade dos fatos é que esse número pode ser muito maior do que isso. E provavelmente esse número vai ser atualizado para cima no futuro, o que é uma tragédia, né? O ataque do Hamas 7 de outubro, matou aí, tá falando de coisas do passado, né? Vamos ver, no dossiê de segurança, o plano previsto inclui Israel fechando a fronteira sul de Gaza com o Egito e dando a Israel o controle total da entrada e saída do enclave. Então, basicamente, Israel quer meio que colocar os palestinos numa prisão. Seria uma prisão, né? Só que é uma prisão que eles vão controlar. E aí a gente não sabe se essa prisão que eles vão controlar vai ser boa para os prisioneiros ou não, né? Porque, obviamente, que os palestinos não vão ter direito nenhum, né? Nesse contexto aí. Eu sou a favor que exista 2 estados. Eu sou a favor que aquela região vire uma região autônoma, né, desmilitarizada, sem equipamento militar, mas que seja capaz de produzir seu próprio alimento, sua própria energia, sua tecnologia e também decidir o futuro da sua nação, para onde eles vão, o que eles fazem e tal, né, e viver em harmonia com Israel. Eu acho que esse é o melhor futuro que poderia acontecer, né? Mas Israel quer ter o controle total daquela região e quer decidir quais são as regras para as pessoas que vão morar lá, após ter bombardeado elas, matado milhares delas, feito elas passarem fome e tudo mais, né?